Carta ao Discípulo. Olá, minha amada, meu amado. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carta ao Discípulo. Eu me chamo Paulo Mendonça e é uma grande alegria ter você comigo em mais um episódio. Nosso desejo é aprender a palavra de Deus, crescer como discípulos de Jesus e viver uma fé que glorifique ao Senhor todos os dias. Prepare sua Bíblia, abra o seu coração e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Esse é o nosso episódio de número 24 e tem como tema Cristãos rasos em águas profundas. Antes de entrarmos na nossa reflexão, eu vou lançar uma pergunta para vocês. Se hoje surgisse uma grande dificuldade em sua vida, sua fé seria forte o suficiente para permanecer firme ou você seria levado pelas circunstâncias? Essa pergunta revela muito sobre a profundidade da nossa caminhada com Cristo. Nosso texto base está em Lucas capítulo 5, versículo 4, que diz: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançais vossas redes para pescar. Vivemos dias em que nunca houve tanto acesso à Bíblia. Temos milhares de pregações, livros, cursos devocionais e estudos disponíveis a qualquer momento. Mas ao mesmo tempo nunca foi tão fácil desenvolver uma fé superficial. Muitos conhecem as histórias bíblicas, mas não conhecem o Deus da Bíblia. Conhecem versículos, mas não vivem a palavra. Frequentam a igreja, mas não cultivam a intimidade com Cristo. O problema não é viver em um mundo difícil. O problema é enfrentar águas profundas com a fé rasa. Jesus nunca chamou seus discípulos para permanecerem na margem. Ele os chamou para vencerem ao mar alto. Nosso primeiro ponto: permanecer no raso parece mais seguro. Pedro era pescador experiente, ele conhecia o lago, sabia onde era confortável permanecer, mas Jesus o chamou para sair da zona de conforto. As águas rasas representam uma fé limitada. É quando buscamos Deus apenas quando precisamos. Oramos pouco, lemos pouco a Bíblia, servimos pouco. Confiamos mais em nossas experiências do que na direção do Senhor. Amados, o raso pode parecer seguro, mas nele não experimentamos tudo aquilo que Deus deseja fazer. Em Provérbios 3, 5 ao 6 diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Nosso segundo ponto, amados: águas profundas exigem confiança e obediência. Pedro respondeu: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro não lançou a rede porque entendia, lançou porque confiava. O cristão maduro aprende que nem sempre compreenderá os caminhos de Deus, mas sempre poderá confiar neles. A fé cresce quando obedecemos, mesmo sem enxergar o resultado. A obediência sempre vem antes do milagre. Em Hebreus 11, 6 diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus. Nosso terceiro ponto: cristãos rasos vivem de experiências. Cristãos maduros vivem da palavra. Uma fé superficial depende das emoções. Quando tudo vai bem, há alegria. Quando surgem as dificuldades, vem o desânimo. Quando aparecem lutas, o abandono. Já os discípulos maduros permanecem firmes porque está fundamentado na palavra de Deus. Não vive apenas do culto de domingo. Não depende da fé das outras pessoas. Busca diariamente conhecer ao Senhor. Em Hebreus
capítulo 5, versículo do 12 ao 14, diz: o autor de Hebreus lamenta que muitos ainda fossem espiritualmente crianças, quando já deveriam ser maduros. Deus deseja que eu e você cresçamos. Ele quer que haja amadurecimento. Nosso quarto ponto: a profundidade da fé aparece nas tempestades. Enquanto tudo está tranquilo, é fácil dizer: eu confio em Deus. Mas é durante a enfermidade, na perda, na perseguição, na escassez, que descobrimos onde nossa fé realmente está firmada. Uma árvore revela a profundidade de suas raízes quando o vento sopra. Assim também acontece com os discípulos de Cristo. As tempestades não produzem a fé, elas revelam a fé que já existe. Em Mateus 7, 24, 25, Jesus ensina que quem pratica a sua palavra permanece firme, mesmo quando chegam os ventos, as chuvas e as enchentes. Em nosso quinto ponto, Jesus ele continua chamando discípulos para águas profundas. O convite é feito a Pedro, continua sendo feito à igreja. Faze-te ao mar alto. É um chamado para abandonar a superficialidade. É um chamado para crescer, para estudar a palavra, para desenvolver uma vida de oração, para servir, para evangelizar, para confiar plenamente em Deus. As maiores experiências espirituais nunca acontecem na margem. Elas acontecem quando obedecemos à voz de Cristo. Uma aplicação para as nossas vidas, meus amados. Talvez você tenha percebido que sua vida espiritual ficou apenas na superfície. Você continua frequentando a igreja, continua ouvindo sermãos, mas perdeu o prazer pela oração, pela leitura da Bíblia, pela comunhão com Deus. Hoje, Jesus faz o mesmo convite que fez a Pedro. Avance para águas profundas. Deixe uma fé baseada apenas em emoções. Busque conhecer mais de Cristo. Permita que Deus transforme sua vida de dentro para fora. E para concluir, meus amados, o mundo está cada vez mais desafiador. As falsas doutrinas se multiplicam, os valores bíblicos são atacados diariamente. Esse não é tempo para uma fé superficial. É tempo de discípulos maduros, cristãos que conhecem a palavra, que vivem em oração, que permanecem firmes quando chegam as tempestades e que obedecem a Cristo, mesmo quando não entendem completamente seus planos. A pergunta permanece diante de nós: você continuará vivendo nas águas rasas ou aceitará o convite de Jesus para avançar ao profundo? Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor continua chamando homens e mulheres para uma caminhada mais profunda contigo. Perdoa-nos quando nos acomodamos em uma fé superficial e nos contentamos apenas com o básico da vida cristã. Coloque em nosso coração, Pai, fome pela Tua palavra, perseverança na oração e disposição para obedecer a Tua voz. Ajuda-nos a confiar em Ti, mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos. Que sejamos discípulos maduros, firmes e frutíferos, preparados para enfrentar qualquer tempestade, porque a nossa vida está edificada em Cristo. Em nome de Jesus, eu te oro e te peço. Amém e amém. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio de Carta ao Discípulo.
Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este episódio com outras pessoas. Talvez alguém esteja precisando ouvir um convite de Jesus para deixar águas rasas e avançar para uma vida espiritual mais profunda. Que Deus abençoe você e sua família e sua caminhada com Cristo. Até o próximo episódio, se Deus assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.